Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Estão aí para mais uma análise pré-jogo, dessa vez para Santos e Atlético Paranaense, jogo que vai acontecer agora nesse domingo, na Vila Belmiro, jogo de suma importância, extrema importância, é vencer ou vencer, mais uma vez, se a gente quer almejar alguma coisa mesmo, esses jogos assim, em casa não pode nem pensar em empatar, todos os jogos em casa temos que vencer. E agora contra o Atlético Paranaense não é diferente. O Atlético Paranaense está na final da Copa do Brasil, que vai ser disputada o primeiro jogo na semana que vem já. Então para isso eles vão poupar seus jogadores titulares, a imensa maioria, praticamente o time reserva, que vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Então vamos lá, começando a falar do Santos. O Santos vem de uma vitória contra a Chapecoense para esse jogo, uma vitória fora de casa importante, embora a gente tenha jogado meio assim, feio, futebol feio, a gente teve um futebol de resultado, que é o que agora está precisando mesmo, né? Não só encantar, mas principalmente o mais importante é ter resultado. Porque não adianta nada a gente ter aberto os 3-0, jogando muita bola contra o Fortaleza e ter deixado os caras empatar em 3-3. A gente jogou contra a Chape com um futebol de mais resultado, sabendo se defender mais, então o São Paulo meio que sentiu o baque do empate contra o Fortaleza e evitou que o pior pudesse acontecer contra a Chape, né? A gente estava até tendo um controle bom de jogo, jogamos bem lá, apesar de um futebol pouco criativo, pouco brilhante, sem intensidade, mais de defesa mesmo. A gente estava fora de casa também, é totalmente compreensível, precisando fazer um resultado, e foi o que a gente fez. Ganhamos com 1-0, claro, um gol contra do Gum, é até feio falar isso, né? Por uma vitória com um gol contra do Gum, mas foi uma vitória, foi um futebol de resultado, 3 pontos, e é o que nos mantém na briga até agora aí contra o Flamengo, empatados o mesmo número de pontos na liderança, só levando desvantagem na questão do saldo de gols. Então agora o nosso foco é essa partida contra o Atlético Paranaense. O Santos vai ter desfalques importantíssimos para esse jogo de domingo, então vamos listar quem vão ser esses 5 desfalques que a gente vai ter para esse confronto, né? A gente vai ter a ausência do Soteldo, servindo a seleção venezuelana, do Jorge servindo a seleção brasileira, Derlis servindo a seleção paraguaia e o Cueva que, enfim, tá servindo a seleção peruana, mas é o Cueva, a gente, mano, ele nem joga, tá ligado? E também o único lesionado, o Vitor Ferraz, o nosso capitão, ele tá com trauma no joelho, foi recente que ele sentiu isso também, ele jogou contra a Chape, fez uma boa partida e aí depois, no comecinho da semana, ele já sentiu esse trauma no joelho durante o treinamento, e vai ser um desfalque também. Então vocês podem ver, a gente vai ter desfalques importantes pro time, né? Peças titulares, um deles o Vitor Ferraz, nosso capitão, Soteldo, Jorge, são desfalques que vão fazer falta, mas a gente também, dentro do que a gente tem com o elenco, a gente vai com força máxima para tentar substituir. Então, a gente sabe que o São Paulo muda muito, mas um provável time agora, já para domingo, vai ser Everson, que tá meio questionado assim, a titularidade dele, né? No vídeo que eu lembro que no vídeo que a gente fez de pré-jogo contra a Chape, ficou meio pau a pau assim entre vocês inscritos sobre quem vocês preferiram como titular, se Everson ou Vanderlei. Muitos ainda preferem o Vanderlei, a gente já falou disso em alguns vídeos também, a nossa opinião. Mas enfim, Everson no gol, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, ou seja, 3 zagueiros em casa. Isso que ainda não dá meio que pra entender, até que, pô, fora de casa, com 3 zagueiros, acabou dando certo contra a Chape, a gente teve uma recomposição defensiva melhor, até porque o São Paulo tentou guarnecer mais a defesa do time, colocou o Alisson no lugar do Derlis também, foi uma substituição mais defensiva, e o São Paulo tá acostumado a, tipo, lançar o time mais pra frente, sem obrigação dos atacantes voltarem meio que pra marcar, assim, o tempo todo. Enfim, ele era um time totalmente mais ofensivo, mas agora acho que depois do que aconteceu contra o Fortaleza, ele meio que sentiu o choque e tá trabalhando em escalações para tentar evitar isso e guarnecer mais a defesa. Carlos Sanches no meio, com Pituca, Evandro e Felipe Jonathan, né? A gente vê o Pituca meio que um pouco mais para proteger a zaga, aquele volante que vai ter que correr bastante esse jogo também. Algumas horas ele vai fazer a linha de 4 também, junto com os 3 zagueiros, defensivamente, como a gente já está acostumado a ver. Evandro mais uma vez tendo chance no time titular, Evandro que está fazendo um bom papel na marcação e tudo mais, né? Ele se destacou um pouco aí contra a Chapecoense também, principalmente nessa parte de marcação também, embora é um jogador que ainda está um pouquinho fora do ritmo, um pouquinho fora ainda do que o São Paulo quer, da intensidade dos times do São Paulo, mas
dá pra ver uma nítida evolução no futebol dele a cada jogo que passa. E o Felipe Jonathan, atuando agora no meio de campo também, é um jogador que, ele é bastante testado tanto na lateral esquerda, que é a sua posição de origem, como tem agradado bastante também no meio de campo também. Ele é aquele cara que conduz bem a bola e, cara, dá uma bicuda de fora da área, ele chuta bastante também. Essa é uma estatística que o Santos e o Atlético Paranaense são os times que mais finalizam certo nesse campeonato. Então a gente espera aí o Felipe Jonathan como elemento surpresa, cara, chutando bastante, arriscando também de fora da área. Com os petados que ele costuma dar, o cara toma um chute com bastante potência também. E o nosso trio mais ofensivo, composto por Sacha, ele tem essa importante função também de ficar flutuando bastante também para atrair a marcação. Ele perdeu alguns gols contra a Chape também, que não pode perder, mas o cara tá com moral, é o nosso artilheiro no brasileiro, né? Nosso Minecraft flutuante. Pode ser que jogue o Uribe também, como o Sacha tá jogando como 9. O Uribe, que é um centroavante de ofício e até agora teve poucos jogos, mas não demonstrou recursos nem dentro quanto mais fora da área. Não sei se é legal jogar os dois juntos, Sacha e Uribe. Talvez seja um jogo bom pro Uribe mostrar valor, mostrar serviço, mas de repente começar no banco, entrar no segundo tempo mesmo. E Marinho também, acredito muito que o Marinho seja titular também nesse trio ofensivo. Então não sei se seria Eduardo, Sacha, Uribe e Marinho, ou de repente o Lucas Venuto pode entrar também, né, em uma ponta, o Marinho na outra e o Sacha mais centralizado, né, o Minecraft flutuante mais centralizado como sempre. Ou de repente o próprio Jean Mota, às vezes ele tem jogado meio que como um falso 9 nesse esquema do Sampaoli. Apesar da fase dele não estar boa e ele ter dado declarações polêmicas lá, não sei se ele voltaria para o time agora titular nesse jogo com vários desfalques. A verdade é que é uma incógnita essa escalação. Eu gostaria de ver o Lucas Venuto jogando. Talvez seja um jogo pro Lucas Venuto já, talvez, não sei, começar de titular, quem sabe? Eu manteria o Marinho titular com certeza, o Sacha também. Eu não sei se seria a melhor opção testar o Uribe junto com o Sacha, né? Por serem dois centroavantes e por isso tudo que eu já falei do Uribe agora. E muito menos o Jean Mota, do jeito que ele tá meio que fazendo motim, não sei se ele merece ser titular nesse jogo. Talvez entre no segundo tempo. Eu entraria com Eduardo Sacha, Lucas Venuto numa ponta e Marinho na outra ponta. Essa pra mim é a escalação ideal pro Santos entrar contra o Atlético Paranaense e de repente dar uma chance pro Uribe aí no segundo tempo, né? O que tudo indica, o Santos vai num 3-4-3 com certo comprometimento defensivo, mas claro, muito mais ofensividade, intensidade, tentando buscar o resultado a todo momento. E dentro do que a gente tem, talvez essa escalação, acho que tirando a parte dos três zagueiros, que não sei, ainda não tá me convencendo. Pra jogar em casa com três zagueiros também não sei. Mas aí que tá a dificuldade também, né? Se a gente vai ver no elenco, agora que o Ferraz não vai jogar, a gente tem como primeiro substituto o Pará. Eu prefiro muito mais o Vitor Ferraz do que o Pará. Não sei se seria bom colocar o Pará nesse jogo. Luan Pérez pode fazer a lateral também, embora zagueiro. Mas enfim, não sei se ele já tá preparado para essa função. Ele ainda nem estreou, então não sei se seria bom já estrear ele numa posição sem ser de origem dele, que é de zagueiro. Então é até compreensível essa dificuldade em escalar o time. Pode ser que dê certo, 3 zagueiros para jogar em casa. Pode ser que a gente faça aquela blitz de, pressionar o Atlético o tempo todo, jogar eles pro campo defensivo deles o tempo todo e, cara, insistir, intensidade e tudo mais como a gente vê nos times do Sampaoli. Eu confio muito no Sampaoli, acredito que muitos de vocês também, mas comenta aí o que de repente vocês fariam diferente nessa escalação, nessa possível escalação. Lembrando, claro, que é uma possível escalação. O Carequinha sempre gosta de mudar tudo de última hora. Chegou a hora também de falar do nosso adversário agora de domingo, o Atlético Paranaense. O Furacão, que está em 9º lugar na tabela com 25 pontos, porém está totalmente desfocado agora no Campeonato Brasileiro, porque chegou na final da Copa do Brasil e já vai ter jogo na semana que vem, né, contra o Inter, e seria um título inédito para os caras, né? Se a gente vai desfalcado, o Atlético Paranaense vai reserva. Então a gente, cara, tem a obrigação de fazer o resultado. O time do Atlético Paranaense não é um time ruim reserva. Além do mais, tem um excelente treinador, ao meu ver, que é o Thiago Nunes, que sabe armar bem o time. É um time que não está totalmente desentrosado, porque alguns desses jogadores reservas que vão jogar contra a gente jogaram junto no Campeonato Paranaense, né, quando o Atlético Paranaense botou o time sub-20 para disputar o campeonato. A gente tem que aproveitar isso também. O entrosamento deles não é total. Eles estão mais desentrosados, não são jogadores que costumam jogar juntos, então a gente tem que usar isso a nosso favor também. Então vamos falar quem que vai ser esse possível time do Atlético que vai enfrentar a gente na Vila.
Começando pelo goleiro Léo, Madson na lateral direita, Madson que é um lateral que, já jogou em alguns dos principais clubes brasileiros, né? Ele é do Grêmio e está emprestado para o Atlético Paranaense, com boa passagem pelo Vasco também. É um lateral bom, um lateral que se deve ter perigo, ele apoia bastante também, muita velocidade. Na zaga, Pedro Henrique, que era aquele zagueiro dos Gambá, é um zagueiro ainda jovem, promissor, que teve o seu futebol evoluindo a cada ano. Lucas Halter fecha a zaga com ele. Ele jogou, acho que no meio da semana, contra o Grêmio também, fez uma boa partida também. É um zagueiro que se deve tomar cuidado, com bastante presença aérea. E na lateral esquerda, Adriano. Adriano com passagens pelo Barcelona, era aquele que a gente estava disputando a contratação dele também. Ele acabou indo para o Atlético Paranaense. Apesar da idade, ele tem qualidade indiscutível. Não sei se, com a idade que ele tá, ele vai aguentar correr muito, marcar bastante. Uma pena que não vai ter o Soteldo agora para infernizar a vida dos laterais adversários. Mas enfim, aí que talvez seria importante a entrada do Lucas Venuto, talvez caindo um pouco mais pro lado dele, ou enfim, o próprio Marinho, talvez pudesse arrumar alguma coisa. Matheus Rossetto no meio de campo, é um jogador jovem, vai jogar mais de volante. Eric, confesso que não conheço, mas falando com alguns atleticanos, falaram que é um jogador promissor também, que tem a sua qualidade também. E o Everton Felipe, que até pouco tempo estava no São Paulo, teve boa passagem no Sport, no São Paulo não foi bem, não teve muitas chances também, mas é um jogador perigoso. E formando o trio ofensivo do Atlético Paranaense, Brian Romero, Vitinho e Tony Anderson. Eu acho que desse ataque é de se destacar um pouco esse Vitinho também, atacante, que os atleticanos botam bastante fé nele também, né? A gente conversando com alguns. Ele é ponta, então ele tem velocidade. E o Tony Anderson vai jogar mais centralizado. Eu acho que ele é meio atacante de origem, mas ele tem um porte de jogar de centroavante também, de referência. Muito provavelmente vai ser ele quem vai exercer esse papel. E falando um pouco do Thiago Nunes, de como ele vai armar o time do Atlético Paranaense para jogar contra a gente na Vila, eu acredito que mesmo com o time em reserva, o Thiago Nunes, pelo que a gente sabe do trabalho dele, pelo que a gente perguntou para atleticanos, ele não joga fechado nunca, mesmo fora de casa. Ele joga sempre valorizando a posse de bola. A gente viu alguns melhores momentos de jogos do Atlético que, ele pressiona o adversário no campo de defesa deles. Claro, falando tudo isso quando ele tem os jogadores titulares, mas provavelmente que ele mantenha mais ou menos o mesmo escopo, mas claro, ele não vai ser louco de vir pro tudo ou nada na Vila Belmiro contra o Santos com os reservas. Não vai ser aquele cara que vai ficar, eu acho, atrás o tempo todo, fechadão, assim. Ele vai tentar alguma coisa, tentar surpreender, até porque ele tem um time jovem, mesmo reserva, ele tem um time jovem em suas mãos e reservas querendo mostrar serviço, é o mais importante também. O defeito do Atlético Paranaense é a bola aérea, a saída de bola. É um time que não dá muito chutão também, talvez até um legado um pouco que o Fernando Diniz deixou. Tem que se tomar bastante cuidado, não se pode deixar por vencido em momento algum no jogo, de repente se abrir uma larga vantagem, porque a gente já sabe o que isso pode acontecer. O Atlético Paranaense é um time que, jogando fora de casa, nesse brasileiro, somou apenas 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Isso tudo com jogadores, acredito eu, que titulares. Tem que fazer esse fator casa prevalecer, mostrar que a gente está nos nossos domínios. Eu acredito que a gente tem grandes chances de sair com os 3 pontos da Vila Belmiro. Espero eu, pelo amor de Deus. Pra vocês terem ideia, cara, a importância desse jogo é que depois vai ser contra o Flamengo. Jogo de 6 pontos, de 9 pontos. E vamos pensar só nesse jogo contra o Atlético Paranaense agora, Não vamos ter essa pressa toda para depois não se decepcionar mais uma vez. Queremos saber de vocês agora também, quem vocês acham que pode fazer diferença pro Santos. Tô acreditando bastante no Sachumba, no nosso Minecraft flutuante. Ficar flutuando entre os zagueiros do Atlético, confundir bastante a marcação deles, para abrir espaço para os nossos pontas. Enfim, para até ele mesmo fazer gols. Comenta aí também qual vocês acham que é a escalação ideal. E é isso, obrigado aí por assistir mais um vídeo. Vamos pra cima, Peixão. Vamos fazer esse resultado, pelo amor de Deus. Por favor, nem que seja com um gol contra de novo, mas, cara, vamos ganhar, pelo amor de Deus, porque depois vai ter pedreira, cara. Vai ter pedreira no fim de semana que vem. Vou tentar chegar lá com o emocional no melhor possível, embalado. Então, mais uma vitória, vamos pra cima e ao Santos.